ele bolou um sistema que a pessoa não está tanto. Isto. É porque, nesse caso específico, existem sistemas que terceirizam o caixa. Então você paga para o caixa, você, consumidor. E isso já está se tornando comum. O consumidor já está, o consumidor já está preparado para comprar via internet. Os números mostram isso, ok? E aí é o Modesto que manda o livro para você. Não estou dizendo que o Modesto deva vender só ele os livros dele. Ele tem que colocar na Cultura, sim, e tem que colocar na Martins Fontes, na Nobel, etc. Mas ele também pode ele mesmo vender. Na verdade eu parei numa frase que você falou, depois o resto parece que não fez muito sentido. Você mostrou o site dele e falou que os livros dele têm qualidade dentro do nicho que ele está atuando, mas quem determinou essa qualidade? Isso eu não entendi. Assim, quem está falando que esses livros, eles são... Não, a gente está falando de livros aqui, eu não consigo... Qual que é o seu nome? Separar. É Fernando. Fernando, vamos lá, olha. Eu conheço algumas plataformas de self-publish. Eu entendi bem o que você quis dizer. Eu quis complementar assim com a editora, né? A editora, de certa forma, ela dá um selo. Isso. Além do que o senhor aqui falou, que eu acho correto, que muitas vezes o editor ele quer avançar um pouquinho no papel de autor também, né? No que o autor sim, faz. é a curadoria. Ele pode avançar do modo errado e pode avançar do modo certo. Isso. A revisão é outra coisa. A revisão, sabe, qualquer um não. Tem profissionais específicos, mas o editor ele tem um papel importantíssimo. O que um editor... Revisão, eu acho que você está falando é o editor fazer a revisão, né? Não, eu não estou falando de revisor, não. Estou falando de edição de texto mesmo. Copydesk, preparação de texto. Não estou falando de revisão. Todos os livros têm que ser revisados, ponto final. Mesmo que a lei lá o novo acordo ortográfico tenha sido postergado, tem de fazer revisão, não importa. Mas com relação à edição, é o seguinte, vamos lá. A gente não pode discutir ainda, infelizmente, a qualidade desse texto. Não podemos ainda. Porque está havendo efetivamente uma desintermediação. O que a gente precisa se perguntar é o seguinte: você precisa do editor para comercializar os teus livros ou você precisa do editor para editar os teus livros? Duas perguntas, vamos separar, né, o joio do trigo. Na primeira, você não precisa do editor. Existem muitos copydesks no mercado que você pode contratar e ter a mesma qualidade. Leitores críticos, preparadores de textos, né, copydesks e editores, que podem fazer isso no modo self-publishing, ok? Com a mesma qualidade. Ocorre que... A palavra que está me complicando um pouquinho. Porque, por exemplo, a qualidade da Companhia das Letras é diferente da qualidade de uma outra... Então, não vamos... Não é questão de qualidade, é questão de princípios, por exemplo. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Você está dizendo que se a Companhia das Letras pegou o livro é porque o livro é bom. Se a Companhia das Letras não pegou é porque não é bom. Não, é o que eu senti. Mas vamos lá. E, tudo bem, vamos por cenários então. Então você é o J. Modesto e você mandou o teu livro para a Companhia para qualquer editora, eu não quero citar o nome. Você manda para uma editora convencional, tradicional. Sabe o que acontece com o teu livro? Ele entra numa pilha de livros, de originais, que vai até o céu, que nem o estagiário lê mais, acho que nem o porteiro, o próprio porteiro já pega e já leva lá e coloca lá. Esta é a verdade. O que as editoras tradicionais fazem não é a seleção destes livros. O que ela está fazendo é curadoria de conteúdo. Ela vai atrás do título, se é relevante segundo os próprios critérios dela, e ela está correta no trabalho dela, não estou dizendo que ela está errada, certo? Ela mesmo pega aquele livro, acredito nesse livro, vou fazer a qualidade editorial e vou publicar. O exército de reserva de 10 mil escritores estão lá naquele armazém, guardado lá, e eles não leem. Eu vou repetir, não leem, ponto final. Aí, 7 meses depois, eu quero te responder até o fim. 7 meses depois, a autora recebe uma carta assim: caro Ednei, seu livro é muito bom, parabéns, mas eu não vou publicar teu livro.
É disso que eu estou falando. Não estou dizendo que o livro do Ednei é bom ou que o livro do Ednei é ruim. Eu estou falando de processo, não estou falando de qualidade. Porque se a gente for discutir qualidade, a gente vai ficar aqui até o final da vida. É isso aí, eu estou falando de processo. Se os livros que estão no blog, no Twitter, no Facebook e em todos os canais são bons ou não, eu não vou discutir ainda. Porque eu vou te responder, não são livros bons, são textos ruins. Porque os escritores não estão preparados ainda para essa liberdade que a internet impõe. Exatamente. Assim como tem muito livro ruim que a Companhia das Letras publicou e que ninguém sabe porque ninguém leu. Por favor. Falando dessa liberdade, aí cai, não que eu estou defendendo a forma digital, mas cai na liberdade que certos tradutores fazem de acharem-se coautores. Tem essa liberdade. Qual a sua graça, por favor? Júlio. Como? Júlio. Mas aí a gente tem um porém, se você me permite já... Só finalizando, que eles dão uma, entre aspas, uma licença poética de acrescentar ou até alterar o texto do autor e achar que está tranquilo. Isso. Então, dessa forma, ele publicando independentemente, ele vai ter um público que talvez aceita e outros que vão odiar. Mas aí a gente tem um critério muito importante, tá? Então vamos lá. A gente está falando de obras estrangeiras para serem traduzidas. Tudo bem? Quando uma pessoa, quando um autor traduz um livro, ele sim é coautor pela lei. Ele é coautor. Mas tem uma coisa interessante. Ele só pode pegar livros de terceiros e traduzir se ele tiver autorização. Isso já é um critério que resolve. Estou dizendo de um ponto específico, talvez algum aqui até conheço, em que tradutores, eles alteram o que interpretam, o que o autor original quis dizer. Isso. Quem ele é considerado coautor você tem com relação a detalhes. O senhor tem toda a razão. Tanto é que a tradução do Pequeno Príncipe nunca mudou. Ela foi considerada como uma ótima tradução e ficou como aquela que deve ser. Mas, por exemplo, eu tenho uma edição do Senhor dos Anéis, de 70 e alguma coisa, que a Terra-média era chamada de Terra do Meio. Pelo tradutor. Então, tem razão. Mas isso está numa discussão muito textual, entende? Ela está antes do livro ser publicado. Ela está bem antes. Então, o escritor tem que tomar esses cuidados. Antes da publicação. Antes do acordo comercial com a editora. A parte textual, ela realmente é separada. Se você não quer que o editor se intrometa no teu livro, então você faça um trabalho independente. Porque se você for numa editora convencional, ele vai se intrometer no teu livro. Porque este é o trabalho do editor. O que se discute no mercado é o seguinte: a gente precisa ou não do editor? Ou de um corpo editorial? Bem, eu vou dizer da minha própria resposta. É claro que nós precisamos de um corpo editorial. Eu não sei quem vai bancar esse corpo editorial, mas que nós precisamos dele, nós precisamos. Ou editora ou outro. Exatamente, mas alguém precisa ser remunerado. E aí a gente vem para o segundo aqui, que é a publicação. Ó. Antes da era da internet, o livro era encaminhado para que uma editora publicasse. O escritor, ele não tinha muita opção. Aliás, acho que ele não tinha opção nenhuma. Eventualmente, o Machado, o Euclides, publicou os artigos e as crônicas e textos deles na imprensa. Mas foi uma exceção. Todos os outros manuscrevem livros, datilografam livros e mandam para as editoras. Então, muitos livros deixaram de ser publicados porque eram ruins nessa época. E muitos livros foram publicados porque são bons. Só que tem um problema. Depois da era da internet, isso daqui mudou. Porque hoje existem outros canais. Outros. Tem um colega nosso aqui em São Paulo, o Edson Rossato, que ele tem um livro chamado 100 Toques Cravados. E ele utiliza o Twitter para publicar o livro dele. 100 Toques Cravados. Ele utiliza a plataforma Twitter para publicar a obra dele. Vamos lá. O Edson Rossato, ele é editor. Então, ele mesmo editou o próprio livro dele. Ele colocou no Twitter. Depois que teve sucesso no Twitter, o livro dele virou uma versão impressa. Por 2 editoras diferentes. Então, hoje, o autor pode ter sites e ele mesmo vender e publicar sua própria obra. Vamos lá, a qualidade eu não vou discutir, tudo bem? Azar de quem não revisou o livro.
Eu gostaria de fazer um comentário, não sei se vai ser pertinente. Eu mandei confeccionar um banner, porque eu vou apresentar um trabalho do meu TCC, de pós-graduação, agora sábado. Certo. E eu estava com um problema no PowerPoint, aí eu avisei a minha coordenadora que eu ia fazer isso da própria gráfica. Perfeito. Fui lá e orientei o designer, o profissional, seria da competência dele, para preparar o banner. E assim que o banner ficou pronto, aí eu autorizei. Eu sou autora, eu disse, agora você pode confeccionar o banner. Falou, não, nós não vamos confeccionar, eu preciso da autorização da orientadora. Eu falei, mas ela disse que já está ok, é que eu estou com um problema no meu computador, e ela já me passou um e-mail dizendo que eu mandei o texto, eu não mandei o modelo do banner. Eu falei, não, mas nós só vamos confeccionar se tiver o ok da orientadora. É a mesma coisa... Porque ele é muito ético, o trabalho dele vai ser exposto para doutores, né, que no caso vai ser avaliado por professores doutores. Então ele tem a gráfica dele em jogo, é o nome. Então ele é o marketing da gráfica. Mas então não é porque a pessoa vai lá, leva lá um pendrive, que eles vão imprimir qualquer coisa. Isso, mas no caso dos livros especificamente, se eu, escritor, eu mesmo diagramar o meu livro, fizer PDF e levar numa gráfica, a gráfica imprime e não pergunta nem de quem é. Aí fica sem qualidade. O que é o seguinte, nós ainda necessitamos das editoras para ter qualidade editorial nos nossos livros. Porém, se a gente fosse sujeitar a se autopublicar, nós temos de ter o cuidado da qualidade gráfica editorial, ok? E aí a gente vai para a editora. Antes da era da internet, a editora apenas publicava livros. A gente sabia a diferença entre a editora, que era a imprensa, jornal e revista, e a editora que publicava especificamente livros. E aí a internet, ela faz uma coisa, ela desmorona todos ela desmancha os muros, ela cria novas pontes. As editoras tiveram de reinventar os seus negócios. Então hoje tem editoras que, além de publicar livros, publica livros através de celulares. Lá no Japão, uma das maiores audiências são as novelas textuais, em texto mesmo. Novelas que são comercializadas e circulam nos celulares. Então o que eles fazem? Eles criam romances grandes ou pequenos, recortam esses romances passam pela curadoria de um editor, sim, não importa quem paga, não tem a mínima importância, o que importa é que tem que ter qualidade. E depois eles fracionam esses textos e você entra lá nos sites das editoras e as editoras te mandam o texto no seu celular para você ler. Eles fazem assim, é um job muito interessante, um case muito legal. Você diz para eles assim, olha, eu quero receber no meu celular, no meu smartphone, todos os dias, às 6 horas da tarde, um capítulo do livro. Você diz a quantidade do texto que você quer receber, mais ou menos, um capítulo ou 2, e você diz o horário. Então, todo dia chega um capítulo novo para você ler. E Exatamente. E é a maior audiência na telefonia celular do Japão. É um texto que foi lá atrás revisado, copidexcado, foi recortado e você envia uma assinatura. Olha, eu quero o livro tal, mas me manda em 15 capítulos, porque eu não vou ter tempo de ler tudo. Aí eles vão te mandando. Naquele horário, ele te manda o capítulo. Que é o horário que você chegou em casa, talvez, ou o horário que você está no metrô, no ônibus, não sei. Naquele horário, eles mandam para você o texto. E isso tem uma audiência gigantesca. É um mercado milionário no Japão. Bom, são as possibilidades da tecnologia da informação. Bem, a gráfica que apenas... Aqui a gente está falando da impressão sob demanda que ela perguntou. A gráfica que antes apenas imprimia os livros, ela também teve de se reinventar. Então, hoje, com essa desintermediação do mercado, que a gente não sabe qual vai ser o próximo passo, hoje existem gráficas que já atendem conta de escritores. Aí você fala para mim, pô, Ednei, mas o texto não tem qualidade. Azar de quem comprou o livro. E azar do autor que não vai ter depois mais audiência. Existem gráficas que do lado da gráfica, bem do lado, ela já faz o trabalho editorial. Tá?
A gente não sabe dizer se esse trabalho tem qualidade ou não. O fato é, as gráficas já estão oferecendo serviço. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: antigamente, antes da era da internet, o trabalho da gráfica era só imprimir o livro. E aí você começa a ver que a gráfica, quando ela oferece serviços editoriais para o autor, ela está, entre aspas, concorrendo com as editoras. E é isso que a gente está chamando de desintermediação. Então, peraí, você é gráfica que imprime um livro ou você é uma editora? Você precisa resolver essa equação. E tem muita gráfica oferecendo esse trabalho. E aí, para piorar a situação, existem algumas gráficas que são novas plataformas digitais mesmo, não posso citar o nome, infelizmente, mas que também comercializam o livro. Peraí, calma. Vamos com calma, porque senão vai ficar muito confuso. Então, você é uma gráfica que imprime o livro. Esse era o seu papel. Aí você fala para o autor, eu imprimo o teu livro, mas eu também diagramo. Você passou a oferecer serviços editoriais para o autor. E aí você fala, não, mas vamos fazer o seguinte, eu não vou só imprimir para você não, eu também vou entregar para o seu leitor. Ou seja, é a gráfica infiltrando no papel que era antes da livraria. Por que que isso aconteceu? Internet de novo. Então vamos lá. Isso. Aí a gente não sabe exatamente quem é aquele cara. Existem pelo menos 3 cases no Brasil que faz isso. É uma gráfica. 4? Pois é, olha, o que ocorreu foi o seguinte, vou começar da livraria para a distribuidora. Quem vende livro é a livraria, antes da era da internet. Quem vendia pão era a padaria. Quem vendia perfume era a perfumaria. Aí vem a internet. Bem, a livraria começou... O primeiro case de sucesso dentro da internet foi a venda de produto livro. Não existiria o e-commerce como existe hoje se não fosse a venda de livros. Então, um dos primeiros testes que a indústria de tecnologia fez para vender produtos na internet foram os livros. É por isso que o maior portal de compra e venda na internet é a Amazon, porque ela foi uma das primeiras a testar a venda de produtos na internet, que era livro. Com isso, se criou a livraria online. Bem, quando você tem a livraria online, você automaticamente concorre com as livrarias físicas. E aí teve um problema. As livrarias online começaram a vender livros mais baratos do que as livrarias físicas. Isso fez com que houvesse uma canibalização. Então, a livraria física começou a se enfraquecer. É um efeito dominó. Então vem a internet, você começa a vender livro via internet. A livraria física, ela atende localmente na comunidade. A livraria na internet, ela atende numa abrangência maior. Bem, as livrarias começaram a ficar com o estoque parado. E aí as distribuidoras, que é o nosso agente agora, também ficou com os estoques parados. Uma vez que o estoque está parado na distribuidora e na livraria física, automaticamente a gráfica também sofre. Os estoques começam a ficar parados também na gráfica. A distribuidora que apenas circulava o livro, ela teve que se reinventar. Então, a distribuidora que apenas concentrava livros e distribuía livros, ela começou a vender livro diretamente para o público leitor. Então, vamos lá. O papel dela era distribuir. Como tem muito estoque dentro de casa, eu preciso escoar os meus livros. Então, eu vou começar a vender livro diretamente para o público leitor. E aí, o que aconteceu? Enfraqueceu ainda mais as livrarias físicas. Hoje, a distribuidora distribui e vende diretamente para o público leitor. Então, ela pegou o papel de 2 personagens aí, o de distribuidora e o de livraria. E aí a gente vai então para a livraria. Antes da era da internet, as livrarias, existiam livrarias especializadas em nichos. Livraria jurídica, livrarias de arte, livraria de idiomas. Né? Por quê? Porque as livrarias se davam ao luxo de criar esses nichos. Porque só as livrarias vendiam livros. As editoras não vendiam livros para o público leitor.
E as distribuidoras não vendiam livros para o público leitor. Então, as livrarias eram mais fortes. Aí vem a internet, nasce o comércio eletrônico, os livros começam a ser vendidos pela internet, e aí a livraria física ela tende a se... Vocês percebem que não é por causa do livro eletrônico? A gráfica ela não tem que se reinventar por causa do livro eletrônico, ela tem que se reinventar porque o processo de comercialização se reinventou. É a distribuidora também. Ok? Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem uma livraria, aqui na Avenida Paulista tem uma livraria lá no final, lá, acho que é a FINAC. Se você entra pela Avenida Paulista, você tem aqueles televisores de 40 polegadas Full HD, aí tem DVD dos Vingadores, aí tem um smartphone à venda, tem uma série de produtos à venda que não são livros. E aí, para você comprar os livros, você tem que atravessar a FINAC e subir uma escadinha, aí você encontra os livros. E existem alguns outros pensadores livreiros que acham que a livraria deveria se tornar um teatro, ou a livraria deveria se tornar um café, ou a livraria deveria se tornar uma lan house, exatamente porque ela teve que se reinventar. Só que as editoras também eram muito elitistas, não aceitavam qualquer pessoa, por mais talento que tivesse, não conseguia... No caso dos autores? Tem uns autores chaves das editoras, então não adiantava uma pessoa talentosa chegar lá e levar um livro. Eu vou te responder isso de um modo econômico, tá bom? Então vamos lá. Eu sou editor, vou me colocar no lugar do editor. Eu sou um editor e eu tenho um budget, que a gente chama, que é um aporte financeiro para publicar 10 títulos. Então vamos supor, no meu budget eu tenho 10 títulos por mês, 120 títulos por ano. É aquilo que eu tenho para gastar, tudo bem? Estou falando de uma parcela econômica desse processo, e não da parcela editorial. Bem, eu tenho 120 títulos. Eu recebo anualmente 4.000 originais na minha editora. Mas eu só tenho dinheiro para publicar 120 títulos. Então eu tenho que deixar de fora 3.880 títulos. Bem, então, antes da era da internet, eu, editor, eu era o rei. Eu dizia assim, ó, gostei, vou publicar. Não gostei, não vou publicar. E baseado em critérios, muitas vezes, de qualidade, é verdade, mas às vezes subjetivos. E eu diria, na maioria das vezes, subjetivos. Então, por exemplo, se você é um escritor de direita, eu não vou publicar o teu livro porque eu sou uma editora e eu sou de esquerda. E assim por diante. Então, isso criou um mercado de reserva de escritores que nunca foram publicados. Eu conseguiria montar uma Fundação Biblioteca Nacional só de livros não publicados, com o mesmo tanto de originais. Por uma questão econômica, não de qualidade. O que eu estou dizendo é que eu, como editor, tenho os meus critérios qualitativos para selecionar os livros. Não estou dizendo que está errado, estou dizendo que há um processo econômico. Com a era da internet, você tem ferramentas otimizadas que possibilitam que qualquer um de nós possa publicar o livro. Portanto, a ferramenta, imagina a prensa de Gutenberg. A ferramenta era a prensa de Gutenberg, e só eu tinha a prensa de Gutenberg. Portanto, eu poderia selecionar entre todos vocês apenas ele que é meu amigo, essa senhora que também é minha amiga e mais alguém. Porque eu tinha a prensa. A prensa de Gutenberg agora não está mais na minha mão. A prensa de Gutenberg agora está na mão de todos nós. Quem leu Karl Marx sabe do que eu estou dizendo. A ferramenta está na mão do proletariado agora. Portanto, qualquer um pode publicar sim um livro. A questão é o que meu amigo disse ali, a qualidade editorial. Então, você falou em proletariado, mas a questão, o termo que eu tinha era de ser uma oligarquia com uma democracia. Olha, quando o gênio Gutenberg fez a prensa, não existia o mercado de livros. O que existia era o seguinte, olha que interessante, só podia comprar livro os reis.
O povo não podia comprar livro. Os reis podiam comprar livro, porque os livros eram escritos à mão por escribas e demoravam 9 meses para serem manuscritos. Então o rei ia lá e comprava. Quando o gênio Gutenberg criou a prensa de tipos móveis, ele possibilitou que fossem duplicados os livros mais rapidamente. Nascia naquele momento o gráfico. Quem imprimia o livro também vendia o livro. Quem tinha a prensa vendia o livro. Portanto, nasceu o livreiro. O livreiro era o gráfico. E aí o cara pensou, quer saber? Vou piratear os meus próprios livros. Porque o Gutenberg também inventou, quando ele inventou a prensa, ele inventou automaticamente a pirataria de livros. Uma coisa nasceu com a outra, junto. Sim, foi o Gutenberg que inventou a pirataria. A ferramenta para se piratear. Perdão. Bem, se eu tenho a ferramenta, eu sou gráfico e eu sou livreiro porque eu vendo os livros, vou começar a ser o editor. Então eu vou pegar os livros do Shakespeare, os textos do Shakespeare, e vou começar a publicar. Não sei se o Shakespeare morreu ou não, não importa. Foi assim que nasceu a questão da comercialização. Então, com a prensa de tipos móveis, nasceu o comércio dos livros. E daí ele veio evoluindo. Chegou uma hora em que o Ford ensinou ao mundo que deveria separar gráfico, gráfico, livreiro, livreiro, editor, editor. E hoje, o Steve Jobs, que é um Gutenberg da nova era, ele colocou tudo dentro de um pacote só. Então, você vai lá, por exemplo, na Amazon, tem o Kindle Direct Publishing. Não estou dizendo que o autor deva fazer isso. Eu não estou fazendo apologia ao self-publish. Eu estou dizendo que o processo existe. Ponto. Você, escritor... Oi? Usa quem quer. Aliás, compra quem quer. Se tem qualidade ou não, eu não sei. Mas vamos lá. Eu, escritor, posso ir até a Amazon ou até a Amazon, acho que é um exemplo o melhor que tem. Eu subo o meu livro no Direct Kindle Publish. Automaticamente, este livro já está à venda para os 500 mil pessoas que têm o Kindle na América. E automaticamente para 50 milhões de pessoas que têm aplicativos Kindle no iPad, iPhone, Android, etc. É assim, ó. Clicou, publicou, está à venda. Bem, esse material passou por um crivo de um editor? Não. Por quê? Porque é o que eu disse, então, vamos voltar lá. Isso, porque a ferramenta está na mão, a picareta está na mão do proletariado. Não tem mais dono, a ferramenta não tem mais dono. A Amazon, ela compartilhou essa ferramenta com todos nós. Se o livro tem ou não qualidade, eu não sei, mas nós temos alguns dados. Existe uma moça chamada Amanda, que, por sinal, não grava, por favor, ela escreve muito mal. Ela é americana, ela criou livros de literatura fantástica, ela mesmo colocou no KDP para venda direto para o público. Bem, vamos lá. Aí, lembra que eu disse que tem aquele pensamento de que os livros têm de ser baratos? O que ela fez? Como ela não tinha o editor para dizer para ela que o livro tem que ser caro, ela mesmo vendeu os livros dela mais barato. Pois bem, quando ela colocou este livro à venda na Amazon, foi numa época em que a Amazon não tinha muito conteúdo de autores novos. Então ela estava no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. Os leitores que estavam com o Kindle na mão viram o lançamento dela, e como o livro dela custava $1,99, foram lá e começaram a comprar. Bem, ela vendeu 1 milhão de exemplares do livro dela no Kindle. Amanda, sem ter nenhum editor. Agora, ela não escreve bem, ela é uma escritora nova, precisa aprender, precisa ler, precisa criar, etc. Se ela mandasse o livro dela para o Ednei, que é editor, ele publicaria? Não, pode ser. Se pagar, eu publico. Aí é que tá. A gente tem que perceber algumas coisas e começar a separar, né? Quem banca é o mecenas, pode ser o patrocinador, tá certo? Quem escreve é o escritor, mas quem edita só pode ser uma pessoa, o editor, não tem outra pessoa para fazer isso.